Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de Segurança da Informação, hoje nós vamos falar sobre hackers. Ao contrário do que todo mundo pensa, nem todo hacker é igual, então a gente vai listar aqui para vocês os tipos de hackers que existem. O primeiro deles é o White Hat Hacker. Esse tipo de hacker, ele não é um fora da lei, né? Ele não é um cara que vai fazer coisas sem autorização. Então ele não comete crimes. Pelo contrário, ele é pago pelas empresas para testar a segurança em seus sistemas. Ele também muitas vezes é chamado aí de ethical hacker ou o hacker ético, né? E ele basicamente é um pen tester, que a gente chama. Então ele pode ser um cara um funcionário de uma empresa, como ele pode ser um cara autônomo, né, um consultor que trabalha para realizar testes. Então, quando a empresa deseja verificar aí a segurança dos seus sistemas, eles contratam um White Hat Hacker para fazer esse teste de penetração, para verificar aí se o seu software tem algum problema relacionado à segurança e por aí vai. Tá? Mas ele, então, é um cara que está fazendo tudo dentro da lei e está sendo pago para isso. Para isso, obviamente, esse cara aí ele tem que ter um bom skill técnico, ele tem que ter conhecimento técnico para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Ele vai usar ferramentas, que algumas vezes são ferramentas que ele mesmo produziu, né, para fazer os testes que ele precisa. Por outro lado, nós temos o Black Hat Hacker. Esse é o tipo de hacker que aparece aí nos filmes de Hollywood. Normalmente são caras que fazem isso por dinheiro. Em outro vídeo a gente vai falar um pouco aí sobre a motivação e que leva esse pessoal a fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, esses caras eles são hackers que a gente chama de maliciosos. Né? Eles tentam acessar sistemas sem autorização para obter algum tipo de vantagem. Né? Então, normalmente esse cara ele vai querer fazer algum trabalho de espionagem industrial, vai querer roubar dados, derrubar sistemas e por aí vai. E como ele faz isso sem autorização, né, sem que ninguém tenha pedido para que ele fizesse isso, ele incorre em diversos crimes. Né? No Brasil, esse tipo de criminoso, caso ele seja pego, ele vai responder na justiça normal e pode até ser preso aí, dependendo do que ele fez. Entre o White Hat Hacker e o Black Hat Hacker, nós temos um cara chamado Grey Hat Hacker. Esse cara, ele está entre os dois, ele está entre o White e o Black, por isso que ele é o cinza, por isso que ele é o Grey, né? E por que isso? Quem que é esse cara? Esse cara, normalmente, ele vai tentar fazer acessos não autorizados em sistemas, ele vai querer fazer testes de penetração, vai querer invadir aí sistemas de diversos clientes, mas o objetivo dele, às vezes, é só a invasão em si, e muitas vezes, quando ele consegue fazer essa invasão, quando ele é bem sucedido, ao invés aí de ele causar algum dano à empresa, ao invés de ele roubar um dado, ao invés de ele, enfim, parar o sistema, fazer um defacement, alguma coisa assim, o que ele faz é avisar a empresa que ele conseguiu fazer uma invasão bem sucedida. Algumas vezes ele vai pedir um dinheiro para poder corrigir aquela invasão, ou não, ou simplesmente ele vai lá e avisa o funcionário da empresa que o sistema dele tem uma vulnerabilidade, sem, no entanto, usar nenhum exploit. Então, assim, por um lado, ele é um criminoso, em última análise, porque ele está tentando invadir, ele está invadindo ou tentando invadir sistemas sem a devida autorização. Mas por outro lado, ele não é um cara de todo mal, porque o objetivo dele não é fazer mal àquele cara que ele está tentando invadir. É diferente do Black Hat. O Black Hat ele quer fazer alguma coisa de mal ali para o cara que está sendo invadido. Uma outra categoria aí é o que a gente chama de Blue Hat Hacker. Né? Esse cara, qual que é a diferença dele para os demais? Ele não é um White Hat Hacker porque ele não é um cara que foi contratado pela empresa para fazer esse tipo de teste. Por outro lado, ele também não é um Black Hat. Por quê? Porque ele tem autorização para tentar fazer o teste de penetração ou para fazer, enfim, um teste de invasão, um teste de segurança no sistema. Tá? E
E como é que isso funciona? Normalmente, o Blue Hat é um cara que participa de programas conhecidos como Bug Bounty, né, onde as empresas pagam um prêmio, muitas vezes em dinheiro, para quem descobre vulnerabilidades em seus sistemas. Tá? Então existe até um site, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Isso aqui é só para dar um exemplo, o HackerOne. E como é que ele funciona, né? O HackerOne. Ele basicamente tem várias empresas cadastradas, empresas essas que procuram por esse serviço, eles querem saber se os sistemas deles têm algum tipo de vulnerabilidade. E o que acontece? O profissional na área de segurança da informação, ele pode fazer um cadastro aqui nesse site, e aí existem algumas regras que ele tem que seguir e tudo mais, e caso ele encontre uma vulnerabilidade, a empresa pode até pagar ele para que ele diga qual que é a vulnerabilidade, como é que ele pode corrigir isso. Né? Qual que é a vantagem de uma empresa de participar desse tipo de programa? Ele não precisa pagar um white hat hacker, que normalmente cobra um valor mais ou menos caro aí para poder fazer esse tipo de teste, certo? E por outro lado, ele vai ter um monte de gente trabalhando ali para ele, procurando vulnerabilidades, e ele só vai pagar quando uma vulnerabilidade for encontrada de fato. Tá? Então essa é a ideia aí desse tipo de programa, tá? E para finalizar, então, a gente tem o Elite Hacker. O Elite Hacker, na verdade, ele não é nem do bem nem do mal, né? Ele pode ser um White Hat Elite Hacker, ele pode ser um Black Hat Elite Hacker. Tá? Ele ser um hacker de elite não significa que ele seja nem do bem nem do mal. Significa apenas que ele é um cara, digamos assim, top de linha. Né? É um cara aí que consegue descobrir vulnerabilidades antes de todo mundo. Ele mesmo produz, ele não só usa ferramentas já prontas, como ele produz as suas próprias ferramentas. E ele tem um skill técnico muito elevado. Então, normalmente, esses caras eles conhecem bastante de rede, conhecem bastante do funcionamento de um sistema operacional, de Windows, de Linux, conhecem bastante também de programação. E são caras, então, que, enfim, têm um nível mais elevado do que a maioria. Para vocês terem uma ideia, estima-se que apenas 1 a cada 10 mil hackers são considerados como elite hacker, ou seja, o cara com esse skill que é mais elevado aí do que a maioria de nós, tá bom? Então é isso aí, galera, esse é um resumo aí dos tipos de hackers que existem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado aí a todos que estão acompanhando o nosso canal, não deixem de se inscrever aqui no YouTube, de seguir a gente aí no Facebook e no Twitter, tá bom? Então é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.